Pode-se dizer que tá surgindo uma nova geração de animes de romance, ou melhor, a volta desses animes de romance. Os animes de romance, eles eram muito comuns lá nos anos 2000 e a gente tem nomes clássicos como Lovely Complex, Toradora, Kimi ni Todoke, entre outras obras também que eram muito populares lá naquela época. E além do clássico também Fruits Basket, que eu tô reassistindo esses tempos e eu tô amando, viu? Só que aí a gente ficou um período ali dos anos de 2012, 2018, 2019, sem muitos nomes de romance fortes. Nesse caso, eu tô focando um pouco nos romances shoujo ou com female gaze, porque a gente teve muitos animes de romance, só que mais no sentido harem e com uma visão muito mais masculina da coisa. Só que a partir de 2020, a gente viu uma mudança um pouco no mercado e a volta desses animes de romance como dos animes que a galera mais quer assistir durante a temporada. É verdade também que teve uma baixa na venda dos mangás de romance, principalmente romance shoujo e algumas revistas shoujo lá no Japão. E grande parte dessas obras de romance antes eram muito publicadas nas revistas shoujo, só que agora muitas obras também são publicadas na revista shonen. E uma das coisas que a gente pode classificar que fez essa baixa nos animes de romance é porque muitas obras também elas são adaptadas, em vez de ir pra uma adaptação em anime, ela vai pra uma adaptação em dorama. Um último ponto muito interessante também é que a gente vê uma crescente muito grande de um público feminino migrando para as revistas shonen. É por isso que a gente vê um público feminino bem engajado e bem forte nessas obras mais populares ali da demografia shonen, One Piece, Jujutsu Kaisen, esse tipo de coisa. E vou mostrar para vocês como que desde 2021 a gente tá numa crescente muito interessante de animes de romance que estão saindo por temporada. E assim, animes de romance não é aquele harem que é um menino pra 5 meninas ali, ele tem que decidir com quem que ele fica. São romances mais fofinhos. Em 2021, a gente teve 2 clássicos contemporâneos. A gente teve Horimiya, que vai contar a história da Hori e do Miyamura, por isso que Horimiya, nome do anime. E a gente vai ver como que eles ficam juntos e como eles transformam essa amizade deles em um romance. Ai, gente, isso aqui, eu não tenho nem palavras pra descrever o tanto que eu adoro Horimiya. Foi um dos melhores de romance aí dos últimos anos. Pra mim, né, pelo menos. E a gente teve um outro que ele mistura um pouco de slice of life, drama, mas eu vou encaixar ele como um romance também, que é Komi-san Can Communicate. Komi-san tem uma mensagem tão linda. Basicamente, a Komi, ela é a personagem principal e ela tem muita ansiedade social. E aí ela faz amizade com o menininho, que é uma amizade barra romance, não sei direito. E ele começa a ajudar ela a fazer amigos e tudo mais, e ela é super bonita e popular, só que ela é muito tímida e ela tem essa ansiedade social. Em 2022 foi um ano que a gente teve 3 obras aqui muito interessantes. A gente teve Sasaki Miyano, que é um romance BL, que acho que teve até umas temporadas novas nesses tempos, e também vai mostrar como que a amizade deles se transforma em um romance, e é BL, né, super importante e muito importante pra mim. A gente teve My Dress-Up Darling. Caramba, como era o nome japonês de My Dress-Up Darling? Não lembro. Vou falar My Dress-Up Darling mesmo. My Dress-Up Darling, ele tem até uma temática um pouco ecchi e tem alguns elementos ali de ecchi. É muito mais pra um público masculino, digamos assim, mas eu vi muitas meninas assistindo, e porque é um romance fofo, sabe? É um romance de um ponto de vista, assim, que é romântico e é fofo de assistir. Bom, o casalzinho, eles são estudantes, ela é cosplayer e ele é do clube de costura da escola. E aí ele começa a costurar os cosplays dela. E o último de 2022, que acho que foi o meu favorito de longe, foi o Romantic Killer. Romantic Killer, como eu vou explicar? A personagem principal, ela é uma nerdola, basicamente. Me identifico muito com ela, inclusive. E aí chega um cupido, digamos assim, que ele meio que tá tentando resolver o problema de natalidade no Japão. E aí, pra resolver isso, ele pega a Anzu Hoshino, que é a personagem principal, como uma cobaia desse experimento. E aí, ela vai ficar sem as 3 coisas que ela mais ama na vida dela, que é chocolate, o gato dela e um jogo de, tipo, namoro virtual que ela adora ficar jogando. E aí, pra ter essas coisas de volta, ela tem que se relacionar e interagir com homens, e um deles tem que ser o amor verdadeiro dela. Ou, pelo menos, ela tem que namorar com eles. Gente, esse anime, eu não tenho nem o que falar. É disponível na Netflix, inclusive, tem 12 episódios e ai, gente, é incrível. Comédia romântica maravilhosa. Em 2023, aí sim a gente teve um monte de romance bom. E aí eu vou falar alguns aqui que praticamente todos foram indicados no Anime Awards, inclusive. Skip and Loafer, ele tem uma pegada muito mais slice of life, mas a parte de romance é tão lindinha. Eu amo os 2 personagens principais. Ela é uma menina que se muda do interior pra estudar numa escola em Tóquio, ela é super ambiciosa e tudo mais, e o menino, ele é o mais popular da escola. E assim, casualmente, eles se encontram no primeiro dia e ele ajuda ela. Ai, gente, vai acontecendo tanta coisa, e os personagens em volta da convivência deles lá é
eles são tão legais, tão interessantes, juro, ai gente, Skip Loafer é lindo, é maravilhoso. Esse pra mim foi um dos grandes achados e uma das grandes adaptações do ano passado. A gente tem Insomniacs After School, que também é bem legal e é bem bonito. Bom, basicamente o casal principal, eles têm insônia e eles se encontram no observatório da escola deles, olha que interessante. E também tem uma pegada super bonita, muita gente assistiu quando lançou e foi um dos animes que a galera mais quis assistir, assim, no geral. Teve também My Happy Marriage, e esse aqui, ou Meu Casamento Feliz, né, em português. Esse aqui foi super legal porque ele foi lançado na Netflix, que é excelente pra atingir um público mais geral, que gosta de anime, e teve muita menina que é fã de dorama que assistiu esse anime, vê se pode. Bom, os personagens são lindíssimos, e a história se passa em um Japão um pouco mais antigo e tudo mais, e a menina, ela é meio que forçada a casar com um cara, e aí vai mostrar essa relação deles e como eles vão se desenvolvendo ali naquele mundo, e tem umas coisinhas de sobrenatural também, se eu não me engano. E foi um anime que fez muito sucesso, e muita gente acabou assistindo ele, muito porque ele entrava lá muito na lista dos top 10 mais assistidos da Netflix, e era um dos lançamentos populares lá na época. O próximo, eu acho que ele foi um dos meus favoritos do ano passado, mas ele só vai perder pro último dessa lista, que eu acho que é um dos que eu mais gosto, que é Tomo-chan is a Girl. Ele tem muito mais uma pegada de comédia romântica do que só de romance, mas mesmo assim, gente, Tomo-chan is a Girl é a coisa mais linda. Basicamente a história é assim: a Tomo e o Jun, eles são melhores amigos desde criança. Só que assim, conforme a amizade deles foi avançando e a idade deles foi avançando, eles foram chegando no ensino médio, a Tomo começou a gostar dele mais do que só como amizade. Ela começou a enxergar ele de outra forma. E aí chega um belo dia e ela se declara pra ele, só que ele meio que fica sem reação. Ela continua apaixonada por ele durante a história e aí ela tenta fazer com que ele enxergue ela de uma forma mais feminina, porque na cabeça tapada dele, de macho, ele enxerga ela como um amigo, trata ela como se ela fosse, sei lá, um parça dele, sabe? E aí, assim, conforme vai passando a história e ela vai demonstrando mais os sentimentos pra ele, ele vai enxergando ela, assim, vai mudando um pouco a percepção. E, gente, a história tem personagens incríveis, incríveis, incríveis. Tem a melhor amiga dela, tem uma menina americana que se muda lá pra escola, que é super engraçada também. Ai, gente, enfim, todos eles ali geram uma química e cada episódio é tão engraçado. Eu lembro que eu assistia Tomo-chan quando eu tava lançando e era assim, eu terminava de trabalhar e eu ia assistir Tomo-chan porque era o meu momento de relaxar, sabe? Ai, era incrível, foi um ótimo anime pra acompanhar durante a temporada. E também nessa pegada a gente teve Yamada-kun Level 999, ou Minha História de Amor com Yamada, né? Esse aí, o casal, eles se conhecem em um MMORPG. E aí, depois que eles se conhecem nesse MMORPG, vai ter um encontrinho de guilda, porque tem essas guildas lá em MMORPG e tudo mais. E aí, eles se veem pessoalmente, e assim, gente, ele é lindo, ela é linda, fica meio óbvio ali umas, sabe, uns olhares ali entre os dois, e, gente, a convivência deles. Eu juro, ai, gente, eu não tenho nem o que falar de Yamada-kun. E eu não era uma pessoa que eu era muito fã de romance, por mais que eu tenha assistido muitos romances clássicos, igual eu falei lá no começo do vídeo, mas eu assisti, ano passado acho que foi o ano que eu mais assisti anime de romance, assim, da história. E agora eu tô gostando muito dos animes de romance. Esse aqui é o problema. Mas, gente, Yamada-kun, perfeição, perfeição. E Yamada-kun e Tomo-chan e Skipping Loafer também foram animes que a galera comentou muito durante o ano passado. E a gente não via as pessoas comentando muito como um dos animes da temporada, ou quando lançava lá a temporada de animes, como um dos animes que a galera mais queria assistir. Não os de romance, pelo menos. Mas ano passado a gente viu que muitas boas obras começaram a ser adaptadas em anime e muita gente começou a conversar delas e falar delas nas discussões, o que é muito, muito, muito legal, porque eu fico empolgada e eu gosto dos animes de romance estarem voltando. E agora em 2024, a gente tá lançando um que tá assim, acabando comigo, tá sendo o meu império romano na minha cabeça, que eu não consigo parar de pensar nele, que é A Sign of Affection, ou Yubisaki Toreirin. A Sign of Affection vai contar a história da Yuki com o Itsuomi, que é o casalzinho dela lá. A Yuki é uma menina que ela tem problema de surdez. A gente vai ver todo o desenvolvimento dela e o relacionamento dela com as pessoas em volta e principalmente com o par romântico dela. E aí a gente fica cheio de preocupação desde o primeiro episódio, porque assim, ela tem essa condição e ele é todo popular, ele viaja, ele é completamente diferente dela. E como que eles vão se relacionar e como que a vida vai fazer eles se encontrarem e se gostarem? Eu gostei muito de Solo Leveling essa temporada, mas esse anime tá acabando comigo. Tá acabando comigo. Eu tô amando acompanhar esse anime. E eu tô ficando com, sabe, eu já tô tendo até opiniões controversas sobre o Itsuomi, mas eu vou resguardar pra mim, eu vou esperar acabar esses episódios aí que estão lançando e eu vou ler o mangá depois e vou trazer minhas opiniões, porque olha,
eu tô passada com essa história. Esse com certeza eu acho que vai ser um dos animes que a galera mais vai comentar durante o ano e com certeza vai ser indicado pra anime do ano do Anime Awards do ano que vem. E por último eu vou falar um que tá pra lançar, pelo menos na data aqui que eu tô gravando esse vídeo, que é A Condition Called Love. Também vai ser um romance escolar e os personagens principais, eles são amigos, só que um deles acaba se declarando pra uma menina lá da escola e aí a menina, né, desse casalzinho acaba ficando meio enciumada com o negócio, sabe? E a gente vai ver esse desenvolvimento deles também, que vai ser lindo, quero muito ver. Me falem aí nos comentários quais animes de romance desses últimos 3 anos aí foram os preferidos de vocês e qual a expectativa pra vocês pros animes de romance desse ano.